Esta mañana compartimos algunos temas sobre cómo caminar con Dios, Essa manhã compartilhamos alguns temas sobre como caminhar com Deus, cómo conocerle a Dios. como conhecer a Deus. Y el tema de esta tarde E o tema dessa tarde tiene mucho que ver en cuanto al caminar con Dios tem muito a ver com o caminhar com Deus y tiene que ver con nuestro matrimonio. e tem que ver com o nosso casamento. Levante la mano los solteros. Levantem a mão os solteiros. Voy a pedir a los solteros que escuchen muy atentamente esta palabra, Vou pedir para os solteiros que escutem com muita atenção essa palavra, porque muchos casados se equivocan porque muitos casados se enganam y tienen que desandar el camino. e tem que voltar atrás no caminho. Y en cambio el soltero puede empezar muy bien. Já o solteiro pode começar muito bem. ¿Y cuántos abuelos hay aquí? E quantos avós tem aqui? Para que los abuelos podamos instruir a nuestros nietos Para que nós, avós, possamos instruir nossos netos e influir sobre nuestros hijos. e fluir sobre os nossos filhos, La e Biblia influenciar os nossos filhos. es un libro de verdad. A Bíblia é um livro de verdades. Todo lo que está aquí es verdad. Tudo que está aqui é verdade. Aquí no hay equivocación. Aqui não há enganos ou equívocos. Amén. Amém? Y la Biblia, cuando habla de personajes, E a Bíblia, quando fala de personagens, dice lo bueno y lo malo de los personajes. diz o que é bom e o que é mal, o que é ruim nos La personagens. Biblia no oculta nada. A Bíblia não oculta nada. Entonces, hay un registro de algunos matrimonios. Então há registro de alguns casamentos. No voy a tocar todos los matrimonios, Não vou falar de todos os matrimônios, todos os pero casamentos, quiero que veamos algunos matrimonios bíblicos mas quero que nós vejamos juntos alguns casamentos bíblicos. y que puedas elegir el que creas que es conforme a la voluntad de Dios. E vocês possam escolher aquele que vocês creem que está conforme à vontade de Deus. El primer matrimonio que vamos a ver O primeiro que nós vamos ver es el de Adán y Eva. é Adão e Eva. Génesis 3, 6. Gênesis 3, 6. ¿Y qué nos enseña este matrimonio? E o que nos ensina esse casamento? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Eva fue engañada. Eva foi enganada. El diablo la engañó O diabo a enganou. y ellos escucharon al diablo. Eles escutaram ao diabo. Tanto la esposa como el esposo escucharon al diablo. Tanto a esposa quanto o marido, os dois escutaram o diabo. Uno de los dos podría haber salvado este matrimonio, Dos dois poderia ter salvado esse casamento. pero no, ellos escucharon al diablo y no a Dios. Mas os dois escutaram ao diabo e não a Deus. El diablo les dijo que si comían del árbol de la ciencia del bien y del mal no iba a pasar nada. O diabo disse para eles que se comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, não ia passar nada com eles. Es más, se le abrirían los ojos E mais, os seus olhos iam ser abertos y serían semejantes al Altísimo. e seriam semelhantes ao Altíssimo. La tentación fue grande A tentação foi grande. y los dos comieron del árbol que no debían, E os dois comeram da árvore que não deviam, del fruto que no debían comer. do fruto que não deviam comer. Entonces, ¿qué ocurrió aquí en este matrimonio? Então, o que aconteceu nesse casamento? Se salieron fuera del orden de Dios. Saíram fora da ordem de Deus. Hay muchos matrimonios que siguen como matrimonios, pero fuera del orden de Dios. Há muitos casamentos que continuam sendo casamentos, mas que estão fora da ordem de Deus. Aparentemente el pecado no fue grave,
Aparentemente o pecado não foi grave, pero fue muy grave. mas foi muito grave. Degeneró todo el resto de la raza humana. Degenerou todo o resto da raça Y humana. Dios los quita del jardín de Edén. E Deus tira eles do jardim do Éden. Salieron fuera del orden de Dios. Saíram fora da ordem de Deus. Y ocurrió algo muy interesante. E aconteceu uma coisa muito interessante. Eva, antes de ser Eva, era varona. Eva, antes de ser Eva, era varoa. Era el nombre de Eva, Era o nome dela, varona, varoa, dedicada al esposo. dedicada ao esposo. Luego de caer, Logo depois de cair, el nombre cambió o nome mudou. por Eva, Eva, que significa dedicada a los hijos. que significa dedicada aos filhos. Es para pensar. É para pensar. Se salieron fuera del orden de Dios. Saíram fora da ordem de Deus. Y creo que hay matrimonios que están unidos por los hijos. E eu creio que há casamentos que estão unidos pelos filhos. Y muchos no se separan E muitos não se separam por los hijos. por causa dos filhos. Pero los hijos no hacen que el matrimonio sea matrimonio. Mas os filhos não fazem com que um casamento seja um casamento. Los hijos son la bendición del matrimonio. Os filhos são a bênção do casamento. Pero al escuchar a Satanás, Mas, ao escutar ao diabo, a Satanás, que habló sutilmente, que falou sutilmente, dieron prioridad a los hijos deram prioridade aos filhos, antes que el esposo a la esposa y viceversa. antes que o esposo, a esposa e vice-versa. Bueno, este fue el primer matrimonio de la raza humana. Então esse foi o primeiro casamento da raça humana. Lamentamos que hayan escuchado al diablo. Lamentamos que tenham escutado ao diabo. Por favor, el diablo está por todos lados haciendo oír su voz. Por favor, o diabo está por toda parte fazendo com que a sua voz seja ouvida. Y Dios quiere que volvamos a las escrituras, E Deus quer que nós voltemos à palavra, às especialmente escrituras. en la elección de la persona con quien estaremos, nuestra vida. Especialmente na escolha da pessoa com quem nós vamos passar a nossa vida. Vamos a ver otro matrimonio. Vamos ver outro casamento. Génesis 25. Gênesis 25. Isaac y Rebeca. Isaac e Rebeca. Génesis 25, Gênesis 25, 27 y 28. 27 e 28. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Este matrimonio comenzó muy bien, Esse casamento começou muito bem, porque hubo guía de Dios en la elección del esposo y esposa. porque houve uma direção de Deus na escolha do esposo e da esposa. Y Dios guió quién sería la esposa de Jacob, Deus de guiou, Isaac. Deus guiou quem seria a esposa do Isaque. Y fue una guía perfecta. E foi uma direção, uma guia perfeita. Se enamoraron ellos Eles se enamoraram y fue un precioso matrimonio. e foi um casamento precioso, Hasta que tuvieron hijos. até que tiveram filhos. Y nos dice las escrituras, E a Bíblia nos diz, as dice Escrituras, que Isaac amó más a
Esaú y Rebeca amaba más a Jacob. Diz que Isaac amou mais a Esaú e Rebeca amou mais a Jacó. Este fue un matrimonio que empezaron bien, Esse foi um casamento que começou bem, pero se dividieron en los hijos, mas se dividiram por causa dos filhos. porque uno quiso más a uno de los hijos y la madre a otro de los hijos. Porque o pai quis mais a um filho e a mãe mais o outro filho. Tuvieron hijos preferidos. Tiveram filhos preferidos de cada um. Ustedes han escuchado a algunos padres que se dedican más a un hijo más que a otro, Vocês já escutaram de algum pai que se dedica mais a um filho ou mais a outro? y también a veces la madre hace estas cosas. E às vezes também a mãe faz essas Y coisas. los hijos son diferentes, E os filhos são diferentes. y los padres están divididos. E os pais divididos. A veces los abuelos hacen esto, Às vezes os avós fazem isso. porque hay algún nieto que tiene más cercanía con algunos abuelos más que con otros. E porque o neto às vezes é mais parecido com o avô do que os outros netos. Y cercanía, más cercanía. E está mais perto, mais junto dele. Y a veces son los mismos abuelos que prefieren más a algunos nietos que a otros. E às vezes são os mesmos avós que preferem mais um neto do que o outro. Los padres nunca deben permitir estas cosas. Os pais nunca devem permitir essas coisas. Los hijos mejor dicho, los hijos siempre son diferentes entre sí. Os filhos sempre são diferentes entre si. Y no puede haber elección. Prefiero a este más que a este otro. E não pode haver escolha. Eu prefiro esse mais do que o outro. Porque si esto ocurre, Porque se isso acontece, los hermanos de este hijo os irmãos desse filho se van a dar cuenta. vão se dar conta. Y van a sentirse que se lo prefiere más a un hijo que a otros. E vão sentir que os pais preferem mais um filho do que os outros. ¿Me están siguiendo? Estão acompanhando? La madre A mãe de Jacob, de Jacó, o sea, Rebeca, Rebeca, le enseñó a mentir. ensinou ao filho a mentir, Para que tuviese la bendición de ser el primogénito. para que ele tivesse a bênção de ser o primogênito. Porque el primogénito era el más favorecido en la familia. Porque o primogênito era o mais favorecido na família. Y entonces le enseñó a mentir a Jacob. Então ensinou Jacó a mentir. Y Esaú era todo peludo Esaú era todo peludo, y tenía olor a campo y a ovejas. tinha cheiro de campo, de ovelhas. Y Jacob era lampiño. Jacó era limpinho. Y entonces la madre los disfraza. Então a mãe Lo disfrazó. desprezou, disfarçou, perdão. Y lo vistió con pieles de animales. E vestiu ele com peles de animais. Y parece que el padre estaba ciego y entonces palpaba si era o no era Esaú. E o pai, que estava cego, apalpava o Jacó para ver se não era o Esaú, en el momento de la bendición. no momento da bênção. Y la madre hace que aparezca Jacob E a mãe fez com que o Jacó aparecesse para o y le pai. dio la bendición a Jacob. E o pai deu a bênção a Jacó. Uno dice, pero esto es una cosa de niños. Mas isso é uma coisa de crianças. Pero no, Mas não, porque de aquí se formaron dos pueblos. porque a partir daí se formaram dois povos, Los árabes y los judíos. os árabes e os judeus. ¿Hay problemas entre los árabes y los judíos? Há problemas entre os árabes e os judeus? Ya lo creo. Alguns, eu acredito. ¿Y cuánto problema? Quantos problemas? Siglos de problemas. Séculos de problemas. Hasta el día de hoy. Até o dia de hoje. Se formaron dos pueblos. Se formaram dois povos.
vamos a tener que tener cuidado respecto a esto. Vamos tomar cuidado com respeito a isso. Nosotros tenemos en casa un pizarrón Nós temos em casa um quadro donde Silvia coloca a veces fotos de nuestros hijos pequeños onde a Silvia, a esposa, coloca foto dos netos, filhos, no netos, filhos pequenos. Y a veces vienen nuestros hijos a comer a casa. E às vezes os filhos vão em casa para comer Y conosco. alguna vez uno de nuestros hijos, ya arriba de 40 años, E às vezes um dos nossos filhos, já com mais de 40 anos, dice, ¿por qué yo no estoy aquí? por que eu não estou ali, aqui no quadro? Entonces hay que explicarle por qué. Então tem que explicar por que A a madre foto não está ali. explica. A mãe explica. Los hijos tienen que ser tratados con igualdad. Os filhos têm que ser tratados com igualdade. Y aunque algún hijo no esté en el Señor, Ainda que algum filho não esteja no Senhor, igual tienen que ser tratados con igualdad. mesmo assim tem que ser tratado com igualdade. Tiene que ser amado con igualdad. Tem que ser amado com igualdade. Y no porque ahora no está en el Señor, no te quiero tanto. E não porque agora não está no Senhor, então eu não te quero tanto. Pasemos a otro matrimonio. Vamos para mais um casamento. Vamos a ver otro matrimonio que se encuentra en Génesis 19, Vamos olhar outro casamento que se encontra em Gênesis 19, que es el de Lot y su mujer. que é o casamento de Ló e a sua mulher. 19:1. 19:1. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse: Por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Está ahí. Lot y Abraham trabajaban juntos. Ló e Abraão trabalhavam juntos. Eran pastores de ovejas. Eram pastores de Pero no ovelhas. alcanzaba el territorio para los dos. Mas o território não era grande o suficiente para os dois. Sus rebaños habían crecido sobremanera Os seus rebanhos tinham crescido muito. y entonces decidieron dividirse. Então decidiram ir cada um para um Y lado. Abraham le dijo a Lot, elige la parte que quieras para estar con tus ovejas. E Abraão disse para Ló: Escolhe a parte que tu queiras para ir com os teus rebanhos. Y entonces Lot, su primo, E Ló, seu primo, eligió la parte mejor. sobrinho, Sobrinho. perdão. Ló, que era sobrinho de Abraão, escolheu a parte melhor, Que fue cerca de Sodoma y Gomorra. que foi perto de Sodoma e Gomorra. Entonces, aquí ocurren algunas cosas. Então ali aconteceram algumas coisas. Porque Lot se casó con una mujer de Sodoma. Porque Ló se casou com uma mulher de Sodoma. Y esta mujer de Sodoma E essa mulher de Sodoma no se volvió creyente. não se tornou crente. Fue un matrimonio híbrido. Foi um matrimônio híbrido. Él seguía fiel a Dios Ele seguia fiel a Deus y ella era una mujer de Sodoma, e ela continuava uma mulher de Sodoma, abierta a todo lo que no debe ser. aberta para tudo aquilo que não deveria Y existir para justo eles. Sodoma y Gomorra. E justo em Sodoma e Gomorra. Y fue así que ellos tuvieron 2 hijas. E foi assim que eles tiveram 2 filhas, Y el ángel que visita a Lot e o anjo que visita Ló era para sacarlos de Sodoma porque Dios iba a mandar juicio sobre Sodoma y Gomorra. O anjo queria tirá-los dali porque Deus ia mandar juízo sobre Sodoma e Iba Gomorra. a ser destruido Sodoma y Gomorra. Iam ser destruídas as 2 cidades. Entonces,
quieren sacar a Lot y a su familia. E os anjos então queriam tirar Ló e a sua família dali. Versículo 12 al 16. Versículo 12 ao 16, do capítulo 19. Então os homens disseram a Ló: Você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-o sair daqui, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: Levantem-se e saiam desse lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: Levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saia daqui para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. 19. Ahora el versículo 23 al 26. 23. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Los matrimonios híbridos no funcionan. Os casamentos híbridos não funcionam. Los jóvenes tienen que ver esto no con el corazón, sino con la razón. Os jovens têm que ver isso não com o coração, mas sim com a razão. Si lo ven con el corazón, van a creer que este matrimonio va a funcionar. Se olham com o coração, vão crer que o casamento vai funcionar. No va a funcionar. Mas não vai funcionar. Uno de los dos se va a ir al otro lado. Dos dois vai acabar indo para o outro lado. Y tampoco es un principio bíblico decir, bueno, fulano se casó con una persona inconversa que se convirtió. E No es un principio. não é um princípio bíblico dizer, não, mas fulano se casou com uma pessoa que não era crente e depois ela se converteu. La palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Não fiquem em jugo desigual com os incrédulos, é o que a palavra diz. Porque van a afectar también a los hijos. Porque vão afetar também os filhos. Y en este caso, Lot y su esposa tuvieron 2 hijas. E nesse caso, Ló e a sua esposa tiveram 2 filhas. Se ve que no creían en ángeles. E parece que não criam nos anjos. Ni los novios de las hijas, ni las hijas tampoco. Nem os futuros genros, noivo das filhas, nem as filhas. Lot sí temía y creía en Jehová y los ángeles. Ló sim temia em Jeová e nos anjos. Pero sus hijas y la esposa de Lot no. Mas as filhas e a própria esposa do Ló, não. Y cuando los ángeles quisieron sacar a la familia, E quando os anjos quiseram tirar a família de Sodoma, pensaban que estaban jugando. pensaram que eles estavam brincando. Esto ocurre cuando es un matrimonio híbrido. Isso acontece quando é um casamento híbrido. A lo mejor ella ama a Dios, Talvez ela ame a Deus, pero él no ama a Dios. mas ele não ama a Deus. Y ella quiere venir el domingo estar con los hermanos. Ela quer vir no domingo para estar com os irmãos. Y él quiere ir a la cancha. E ele quer ir jogar futebol. Y están los hijos allí. E os filhos estão ali. Y van a influenciar sobre los hijos. E esse casal vai influenciar os filhos. Como
la madre aquí influenció sobre las hijas de Lot. Da mesma forma que a mãe aqui influenciou as filhas deles. Pasado el tiempo, Passou o tempo, se salvó Lot y sus hijas. salvou o Ló e as suas filhas. Y las hijas crecieron, As filhas cresceram, ya no estaban con los novios, já não estavam com os noivos, vivían con el padre. viviam com o pai. Y como no tenían hijos, E como não tinham filhos, decidieron emborrachar a Lot decidiram embebedar o pai. y tuvieron relaciones con el padre. E tiveram relações sexuais com ele. Y de ahí salieron dos pueblos E dessa relação saíram dois povos, que siempre fueron enemigos del pueblo de Dios. que sempre foram inimigos do povo de Deus. Que las cosas se heredan, As coisas malas se heredan, más malas. são herdadas, as coisas ruins, más são herdadas. Y las víctimas son los hijos, E as vítimas são os filhos, en este caso. nesse caso. Bueno, no es un matrimonio para que sea nuestro modelo. E, portanto, não é um casamento que seja nosso modelo. Así que vimos el de Adán y Eva, Vimos Adão e Eva, el de Isaac y Rebeca, Isaac e Rebeca, Lot y su mujer. Ló e a sua esposa. Vamos a ver otro. Vamos ver mais um. Job y su mujer. Jó e sua mulher. Busquemos Job 2, versículo 7. Jó 2, versículo 7. Ustedes saben lo que pasó con Job. Vocês sabem o que passou com Jó, não? Satanás lo pide a Job, lo pide a Dios para tentar a Job. Satanás pede a Deus para tentar Jó. Y Satanás le dice a Dios, Job cree en ti porque le das todo. E Satanás disse para Deus: o Jó crê em ti porque tu dá tudo para ele. Y entonces Dios le dice, Então, Deus diz a ele: te puedes hacer lo que quieras menos que le quites la vida a Job. podes fazer o que queiras com Jó, menos que tire a vida dele. Y perdió los hijos, Ele perdeu os filhos, los bienes os bens y la salud. e a saúde. Pero entre las cosas que perdió, Mas entre as coisas que ele perdeu, fíjense versículo 7, vamos ler o versículo 7, 2:7. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. hasta el 9. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Qué mujercita. Que mulherzinha. La enfermedad de Job era terrible. A doença do Jó era terrível. Él tenía que rascarse con una teja. Ele tinha que tirar as feridas com um pedaço de barro. Tenía mal olor. Tinha cheiro ruim. No era fácil Não era fácil estar en la misma cama de Job. estar na mesma cama do Jó. Y su mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. E a mulher disse para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ahora yo les pregunto, Agora eu pergunto para vocês: ¿influyó esta mujer en Job? essa mulher influenciou a Jó? Hagan así o así. Fazem assim ou assim? A ver, vamos a ver si influenció o no influenció. Vamos ver se ela influenciou ou não. Capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Depois disso, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. ¿Influenció o no influenció? Influenciou ou não? El 4. 4.
que aquele dia se transforme em trevas, e Deus lá de cima não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a luz. Sigue. Que as trevas e a sombra da morte se apoderem desse dia, que uma nuvem habite sobre ele, que tudo o que pode escurecer o dia o espante. Sigue. Aquela noite que dela se apoderem densas trevas, que ela não se alegre entre os dias do ano, nem entre na conta dos meses. Sim, que seja estéril aquela noite e dela sejam banidos os gritos de alegria. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem instigar o Leviatã. Escureçam-se as estrelas do seu alvorecer, que a noite espere a luz e a luz não venha, que não veja o despontar da alvorada, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. El 11. Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre da minha mãe? Por que houve um colo que me acolhesse e seios para que eu mamasse? Porque agora eu repousaria tranquilo, dormiria e então haveria para mim descanso. ¿Influyó su mujer en Job? Influenciou a mulher, a Jó? Quiero decirle a las esposas Quero dizer para as esposas que ustedes influencian mucho sobre nosotros. que vocês nos influenciam muito a nós, Más de maridos, lo que ustedes creen. mais do que vocês creem. En Argentina Na Argentina, hay mujeres dominantes, existem mulheres dominantes. pero en Argentina. Só na Argentina. Parece que los hombres no escuchamos a nuestras mujeres. Parece que nós homens não escutamos as nossas mulheres. Parece, Parece. pero sí las escuchamos. Mas, sim, nós as escutamos. Sus opiniones, As suas opiniões, sus consideraciones, suas considerações, sus palabras. suas palavras. Estamos muy atentos a lo que nuestras esposas nos dicen. Estamos muito atentos ao que as nossas esposas nos dizem. Es la persona que más influencia sobre nosotros. É a pessoa que tem mais influência sobre nós. Sépanlo, esposas. Saibam disso, esposas. Ustedes pueden arruinar la vida de su esposo Vocês podem arruinar a vida do seu marido. o lo pueden levantar Ou a su podem esposo, levantar o seu esposo. para que él llegue a ser lo que Dios quiere que sea. Para que ele chegue a ser o que Deus quer que ele seja. Son muy importantes. São muito importantes. Dios ha hecho de ustedes una maravilla Deus fez de vocês uma maravilha y la dio al hombre. e deu ao homem. Ustedes son una maravilla, Vocês são uma maravilha, pero pueden tornarse en algo terrible. mas podem tornar-se em algo terrível. Pero si funcionan conforme a la voluntad de Dios, Se funcionam conforme a vontade de Deus, Dios las va a bendecir grandemente. Deus vai bendizer vocês grandemente. Y su hogar va a ser muy bendecido. E o seu lar vai ser muito abençoado. Amén. Amém. Vamos a ver otro. Todo esto tendríamos que charlarlo en pequeños grupos, ¿no es cierto? Tudo isso seria bom se nós pudéssemos falar em pequenos grupos, Pero ahora no. mas agora não. Vamos a ver otro matrimonio. Mais um casamento. Hasta ahora los matrimonios que vimos son negativos. Até agora os casamentos que nós vimos são negativos. Vamos a ver otro. Vamos ver mais um. Un tal Ananías y Zafira. Um tal de Ananias e Safira. Hechos 5, Atos capítulo 5. versículo 1 en adelante. Versículo 1 em diante. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso.
Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendido, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias, e levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. El 10 también. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio... Está ahí. Cuando los jóvenes estos llegaron a la casa, a cada uno a su casa, Quando esses jovens chegaram, cada um na sua casa, los padres le preguntaron a estos jóvenes, os pais perguntaram para esses jovens: ¿y qué tal la reunión de jóvenes? E como foi a reunião de jovens hoje? Y los jóvenes dijeron, hubo una gloria tremenda. E os jovens disseram: houve uma glória tremenda. ¿Hubo gloria o no hubo gloria? Teve glória ou não? No lo dude, Não tenha dúvidas disso. hubo gloria. Houve glória. Algunos dicen, Señor, manifiesta tu gloria. Alguns dizem: Senhor, manifesta a tua glória. Más, más, más. Mas. No vaya a ser que alguno caiga muerto por ahí. Pode ser que algum caia morto por aí. ¿Qué creemos? ¿Qué asociamos con gloria? O que associamos com glória? A veces gloria tiene que ver con juicio. Às vezes, glória tem a ver com juízo. Pero aquí estaba Ananías y Zafira. Mas aqui estavam Ananias e Safira, Conspiraron juntos contra el Espíritu Santo. conspiraram juntos contra o Espírito Santo. Ella podría haberlo salvado a su esposo Ela poderia ter salvado o seu esposo y poder decirle a su esposo, estamos mintiendo, esposo mío. poderia ter dito a ele: nós estamos mentindo, meu marido, Pero no lo hizo. mas não fez. El problema de este matrimonio O problema desse casamento es que a los dos les gustaba demasiado la plata. os dois gostavam muito do dinheiro. Ella podría haberlo salvado, Ela poderia ter salvado os dois. una hermana viuda, Uma irmã viúva, después de muchos años depois de muitos anos de que su esposo había fallecido, que o seu esposo havia falecido, ella vino y dijo, mi esposo que estaba siempre sirviendo en la iglesia, ela disse: o meu esposo, que estava sempre servindo aqui na igreja, era alcohólico. era alcoólatra. Y entonces le preguntamos, ¿por qué no dijiste? Então perguntamos para ela: por que você não disse? Porque yo estaba sujeta a él. Porque eu estava sujeita a ele. A veces hay un malentendido con la sujeción. Às vezes há uma compreensão errada sobre sujeição, Donde la esposa no puede hablar. quando a esposa não pode falar, como se a esposa não pudesse falar. Y en último de los casos, Em último caso, ella podría haber dicho hace muchos años,
ela poderia ter dito: faz muitos anos. Mi esposo es alcohólico, ayúdenlo. Meu marido é alcoólatra, por favor, ajudem a ele. El esposo podría haberle dicho a ella, sos una traicionera, O esposo poderia ter dito para ela: você me traiu, porque divulgaste mi problema a todos. porque falasse do meu problema para todos. Pero quizás él podría haber sido salvo. Mas talvez ele poderia ter sido salvo. La esposa puede hablar. A esposa pode falar. Es más, habla E fala mucho muito. en Argentina. Na Argentina, claro. Que não. Dios la hizo así. Deus fez ela assim. Habla 24.000 palabras por día. Fala 24.000 palavras por dia. Nosotros 12.000, Nós 12.000. con excepciones. Com exceções. Com exceções, claro. Y en último de los casos, Em último caso, después de hablar una y otra vez con el esposo, depois de falar uma e outra vez com o marido, cuando el marido está en una situación decadente, quando o marido está numa situação decadente, por favor, hable. por favor, fale para ele. Hable con las personas indicadas Fale com as pessoas para indicadas poder salvar al marido que podem salvar o marido y a su vez al matrimonio. e também ao casamento. No es un buen ejemplo el de Ananías y Zafira. Não é um bom exemplo de Ananias e Safira. Estaban muy unidos Estavam muito unidos, y en especial por el dinero. e especialmente por causa do dinheiro. Hoy todo vale, todo se mide por el dinero Hoje tudo se mede pelo dinheiro. y debemos tener mucho cuidado de no caer en esto. E temos que ter muito cuidado de não cair nisso. Que todos podamos entregar todo al Señor. Que nós possamos entregar tudo ao Senhor. Que el dinero que tenemos en el banco, o dinero ahorrado, o dinero recibido de los sueldos, Que o dinheiro que nós temos no banco, ou emprestado, ou recebido do salário, tenemos que reconocer lo que es de Dios. temos que reconhecer que é de Deus. Es tuyo, Señor. É teu, Senhor. Todos los bienes que tengo son tuyos, Señor. Todos os bens que eu tenho são teus, Senhor. Cuando esto entró en nuestro corazón, Quando isso entrou no nosso coração, nosotros nos tomamos de la palabra de Dios nós tomamos a palavra de Deus y apartamos el 10% de todo lo que tenemos, e tiramos 10% de tudo que temos, pero el 90% mas 90% también es de Dios. também é de Deus. Pero tenemos que administrarlo Mas temos que administrar conforme a la voluntad de Dios. conforme a vontade de Deus. Entonces, vamos a santificar nuestro dinero. Então, vamos santificar o nosso dinheiro. Y los matrimonios deben tener mucho cuidado con esto. E os casamentos precisam ter muito cuidado Porque com a os veces- casais. Están unidos por el dinero, Porque às vezes estão unidos por causa do dinheiro. pero a veces se separan por cuestiones de dinero. Mas também podem se separar por questões de dinheiro. Tengamos cuidado los matrimonios, y Ananías y Zafira no son ejemplo para nosotros. Então nós que somos casados, vamos ter cuidado e não vamos usar o exemplo de Ananias e Safira. Entre los discípulos de Jesús eran 12. Entre os discípulos de Jesus eram 12. Que se sepa, hay uno que era casado, Que se saiba, um só era casado, y que era Pedro. que era Pedro. Y Pedro tenía suegra. E Pedro tinha sogra. Y fue cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro. E Estaba enferma. aparece na palavra que Jesus curou a sogra de Pedro, que estava doente. Así que Pedro tenía una admiración por un matrimonio bíblico. Pedro tinha uma admiração por um casamento bíblico, Que no era ninguno de los que mencionamos. que não era nenhum desses que nós mencionamos. ¿Sabe a quién admiraba Pedro? Sabe quem que Pedro admirava?
Miren 1 de Pedro capítulo 3. Olhem 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro 3, versículos 5 e 6. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Pedro admiró a Abraham y Sara. Pedro admirou Abraão e Sara. Consideró que Abraham y Sara era el modelo para seguir, Considerou que Abraão e Sara eram um modelo a seguir, porque consideró que estaban dentro del orden de Dios. porque considerou que eles estavam dentro da ordem de Deus. El orden de Dios es el varón cabeza A ordem de Deus é o marido cabeça, y la mujer ayuda idónea. a mulher ajudadora idônea. El esposo cabeza O marido cabeça y la mujer ayuda idónea. e a mulher ajudadora idônea. Cuando en tiempos pasados alguien tenía problemas mentales, Quando no passado alguém tinha problemas mentais, se le ponía un chaleco de fuerza en el cuerpo. se colocava um casaco de força, é isso? Camisa de força. Pero ¿qué tenía enferma? Mas o que ele tinha doente? La cabeza. Era a cabeça. ¿Y dónde le ponían el chaleco de E fuerza? aonde que botava a camisa de força? En el cuerpo. No corpo. ¿Pero qué tenía enferma? Qual era a doença? Aonde era a doença? La cabeza. Na cabeça. ¿Y dónde le ponían el chaleco de fuerza? Aonde ia a camisa de força? En el No cuerpo. corpo. Cuando la cabeza está mal, Quando a cabeça está mal, el cuerpo funciona mal. o corpo funciona mal. El orden de Dios comienza por la cabeza. A ordem de Deus começa pela cabeça. Y la mujer es la perfecta ayuda idónea E a mulher é a ajudadora idônea perfeita, para que la cabeza funcione como debe. para que a cabeça funcione como deve. Así que es imposible que estos géneros sean iguales. Então é impossível que os gêneros sejam iguais. Somos diferentes. Somos diferentes. Nunca la mujer va a ser igual al varón. Nunca a mulher vai ser igual ao varão. Y nunca el varón va a ser igual a la mujer. E nunca o varão vai ser igual à mulher. Estructuralmente interno y por las células y mentalmente no van a ser iguales. Estruturalmente, internamente, nas células, nunca vão ser iguais. Dios los hizo así, desiguales, Deus fez assim, desiguais, para que se complementen entre sí. para que se complementem entre si. Al ser el esposo cabeza Ao ser o esposo, o cabeça, y la mujer la ayuda idónea, e a mulher, a ajudadora idônea, nunca se encuentran para competir. nunca se encontram para competir. Pero cuando los dos quieren ser cabeza, compiten y pelean y pasa las cosas terribles. Mas quando os dois querem ser cabeça, competem, brigam e passam as coisas que a gente sabe que acontecem. La mujer tiene que aprender a ser ayuda idónea. A mulher precisa aprender a ser ajudadora Y idônea. los maridos tenemos que aprender a ver cómo funciona la cabeza. E os maridos, nós precisamos aprender a ver como funciona o cabeça. Porque si la cabeza funciona mal, va a repercutir en la esposa y en los hijos. Porque se o cabeça funcionar mal, isso vai repercutir na esposa e nos filhos. El orden de Dios, A ordem de Deus, este orden de Dios, cuando funciona bien, a ordem de Deus, quando funciona bem, pueden pasar juntos tormentas muy fuertes. podem passar juntos por tormentas muito fortes. Y esto no se desequilibra. Isso não se desequilibra. Y a la vez, Dios los bendijo. E mais do que isso, Deus os abençoa. Y Dios prometió que la bendición
iba a prolongarse a sus descendientes hasta 1000 generaciones. E Deus prometeu que a bênção ia se prolongar, ia atingir os descendentes até 1000 gerações. Cabeza, ¿me estás escuchando? Cabeça, você está me escutando? Yo tengo libertad de hablarles así. Eu tenho liberdade de falar com vocês assim. Pasado mañana me voy. Depois de amanhã eu vou embora. Y ayuda idónea, E ajudadora idônea, hace que tu esposo sea la cabeza. faz com que o teu marido seja a cabeça. Ayúdale. Ajuda ele En las decisiones, nas decisões, en encarar situaciones varoniles. de encarar situações com varonilidade. Ayuda a tu esposo. Ajuda o teu marido. Esto es todo un tema para desarrollar, É um tema grande para desenvolver, pero no ahora. mas não agora. El orden de Dios. A ordem de Deus. Abraham y Sara. Abrão e Sara. Estúdialos, Estudem eles, porque ellos prolongaron la bendición a 1000 generaciones. porque eles prolongaram essa bênção até 1000 gerações. Otro matrimonio. Outro casamento, Mire qué lindo este matrimonio. olhem que lindo esse casamento. En Romanos 16. Romanos 16. Versículo 3 al 5. Versículos 3 até 5. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo, na província da Ásia. Saludad a Aquila y Priscila. Saúdem Áquila e Priscila. Este era un matrimonio. Isso era um casamento, um casal? Los dos estaban en la obra. Os dois estavam na obra. Los dos sirviendo al Señor. Os dois servindo o Senhor. Acá Pablo tiene que reconocer que Priscila funcionaba muy bien. Aqui Paulo reconhece que Priscila funcionava muito Y bem la puso en primer lugar. e colocou ela em primeiro lugar. Y miren cómo lo expresa en 1 de Corintios capítulo 16, E olhem como ele fala em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19. versículo 19. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Parece que a los romanos, ahí Priscila, a veces la mujer puede abrir y ser una bendición en el lugar donde está. Parece que ali com os romanos, Priscila estava na frente. E a mulher pode se abrir e ser uma bênção onde está. Y después aparece el esposo Aquila E depois aparece o esposo Áquila con la iglesia que está en su casa. com a igreja que está na sua casa. Era un matrimonio que funcionaba en la obra. Era um casamento, um casal que funcionava muito bem na Quisiera obra. decirles a aquellos que tienen un llamado particular del Señor, Eu quero falar com vocês que têm um chamado particular do Senhor, que si se casan, que la persona con quien se casan también tenga este llamado. que a pessoa, se vocês se casarem, a pessoa com quem vocês se casarem que tenha também esse chamado. En Rosario hemos enviado una misionera a la China Lá em Rosário nós enviamos uma missionária para a China y hablando con ella, e falando com ela, le pregunté si ella no esperaba casarse. perguntei para ela se ela não esperava casar-se. Y ella dice, no quiero arriesgar una familia en un lugar que desconozco. Não quero criar uma família num lugar que eu desconheço. La única manera que pudiera casarme A única maneira que eu posso me es casar con alguien que tenga el mismo sentir que yo. é encontrar alguém que tenha o mesmo sentimento que eu. Aquila y Priscila, Áquila e Priscila. hermoso matrimonio Casame- sirviendo al Señor. Casamento
Um casal lindo servindo ao Senhor. Y déjenme mencionar, sin leer en la Biblia, E deixa eu otro mencionar para matrimonio. vocês outro casamento, outro casal. ¿Saben quién? Sabem quem? José y María. José e Maria. ¿Qué combinación? Que combinação. La palabra dice que José era hombre justo A palavra diz que José era um homem justo y que María era llena de gracia. e que Maria era cheia de graça. ¿Qué combinación? Que combinação. La gracia y la A justicia. graça e a justiça. ¿Qué salió de ahí? O que saiu daí? Dios eligió bien dónde iba a nacer su hijo. Deus escolheu muito bem onde ia nascer o seu filho. Porque en un momento Porque em um momento, Juan dijo, João disse, y vimos su gloria, e vimos a sua glória, lleno de gracia y verdad. cheio de graça e de verdade. Las características del padre y la madre. As características do pai e da mãe. Tu hijo va a llevar tu característica. Teu filho vai levar as tuas características. Para bien o para mal. Para o bem ou para o mal. Uno dice, ellos después deciden. Sí, no deciden. Alguém pode dizer, não, eles depois decidem. Le Não inoculaste lo que es papá y mamá. Você inoculou nele aquilo que você é, o pai e a mãe. Pongámonos dentro del orden de Dios. Vamos nos colocar a nós mesmos dentro da ordem de Deus. Miremos como miró Pedro. Vamos ver como Miró Pedro. Como olhou Pedro. Miró a Abraham y a Sara. Olhou Abraão e a Sara. Miremos a Aquila y a Priscila. Olhemos para Áquila e Priscila. Y también para José y María. E também para José e Maria. Esto va a bendecir las generaciones que vienen. Isso vai abençoar as gerações que vêm pela frente. José y María no solo tuvieron a Jesús, José e Maria não tiveram apenas Jesus, tuvieron otros hijos. tiveram outros filhos. Santiago, Tiago, que escribió Santiago. que escreveu a carta de Tiago. Judas, Judas, que también escribió la carta de que Judas. também escreveu a carta de Judas. Buen trabajo. Bom trabalho. Que bom trabalho. Vamos a ponernos de pie. Vamos nos colocar de pé? Cuando empecé esta palabra, Quando eu comecei essa palavra, dije que aquí estaba toda la verdad. disse que aqui estava toda a verdade. Y aquí está toda la verdad. E aqui está toda a verdade. Aquí está cómo debe funcionar el género humano. Aqui está como deve funcionar o gênero humano. El Creador hizo que se escribiese estas O palabras. Criador fez com que se escrevesse essas palavras. Por favor, tengamos sensibilidad espiritual, Por favor, tenhamos sensibilidade espiritual, sabiduría espiritual sabedoria espiritual para lo que es mejor. para o que é melhor. Hay cosas que son las mejores, Há coisas que são as melhores, otras son las regulares outras são regulares y otras son las malas. e outras são as más. Tené, por favor, 2 dedos de frente Tenha, por favor, 2 dedos na frente para elegir lo que es mejor. para escolher o que é melhor. Padre, gracias Senhor, muito obrigado por tu palabra. pela Tua Tu palavra. palabra es la verdad. Tua palavra é a verdade. Señor, y no miente. Senhor, Tu não mentes. Y nos muestra por dónde tenemos que ir Nos mostra por onde temos que ir y por dónde no tenemos que e ir. também por onde não podemos ir. ¿Qué elegir O que escolher y qué no escoger? e o que não escolher. Pero esta mañana, esta tarde, Mas essa tarde, te elegimos a ti, Señor. escolhemos a Ti, Queremos Senhor. agradarte con nuestro matrimonio, Queremos Te agradar com o nosso casamento, pero también queremos agradarte como Padre.
Mas também queremos te agradar como pais. Recibe la gloria, Señor. Recebe a glória, Senhor. También como padres. Também como pais. Queremos agradarte en todo. Queremos te agradar em tudo. Y queremos ubicarnos en nuestro lugar, E queremos estar firmes no nosso lugar. en el que nos pusiste. Naquele lugar que tu nos colocaste. Esposo, esposa e hijos. Esposo, esposa e filhos. Y como padres. E como pais. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Amén. Amém. Amén. Si hay necesidad de matrimonios para orar por ellos, pueden venir aquí. Se há necessidade de algum casal que queira oração, podem vir aqui. Señor, responde las oraciones. O Senhor responde às orações. Aquí estamos para ministrar también donde está la necesidad. Estamos aqui para ministrar também onde está a necessidade. Amén. Gloria a Dios. Amém. Glória a Deus. Si hay alguna música que nos pueda acompañar. Y si hay algún matrimonio que necesita, venga aquí. Se há algum casamento, algum casal que precisa de ajuda, vem aqui para ser A ministrado. veces son jóvenes, solteros, Às vezes podem ser jovens solteiros y que necesitan ministración. que precisam ministração. Venga acá, vamos a Vem orar. aqui, vamos orar com vocês. Aleluya. Aleluia, Senhor.